Olá, meus irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Hoje eu gostaria de meditar na palavra de Deus que está escrita em Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Um versículo bem pequeno, mas de grande impacto, principalmente se nós analisarmos tudo que o apóstolo Paulo vem dizendo no capítulo anterior, no capítulo 4, onde ele nos orienta a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Quando a gente resolve ter uma vida com Deus, ter uma vida que agrade a Deus, é preciso que haja algumas mudanças na nossa vida. E essas mudanças devem começar com o interesse de sermos imitadores de Deus. Mas como poderíamos imitar um Deus tão grande, soberano, que a Bíblia diz que os céus é o seu trono e a terra o lugar onde ele põe os seus pés? É muito difícil imitar um Deus que criou todo o universo, que criou todas as coisas que existem e que tem em suas mãos o domínio de tudo. Pensando nisso, eu analisei e descobri que para nós sermos imitadores de Deus, nós precisaríamos saber de três coisas. Primeiro, saber quem Deus é, conhecer a Deus. É impossível imitar alguém a quem não conhecemos, nós precisamos observar como as pessoas agem para que possamos imitar os seus atos, as suas atitudes, a sua forma de falar. E com Deus não é diferente. A Bíblia diz que Deus é amor. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, ele diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o maior atributo de Deus é o amor, pois João, o Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente já começa descobrindo que Deus tem um atributo muito difícil de ser imitado. O amor é uma palavra que tem se tornado muito banal na atualidade. As pessoas abrem sua boca e dizem eu te amo com muita facilidade, mas na verdade as suas ações demonstram exatamente o contrário. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, tem uma descrição do que é o amor. E quando nós colocamos as nossas atitudes na balança, a gente percebe que o amor que dizemos ter está muito distante da essência do verdadeiro amor que a Bíblia nos revela. Além de ser amor, a Bíblia diz que Deus ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente nas horas de angústia, de tribulação. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Diz ainda que ele é perdoador, que ele é longânimo e que ele não quer que nenhum de nós se perca. Diz a Bíblia que Deus é criador de coisas novas. Ele também é criativo. Ele é um Deus que faz, do nada ele fez tudo. É um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então a gente já viu que tem bastante qualidade de Deus para a gente imitar. Como a gente pode imitar essas qualidades de Deus? A gente precisa saber também como é que Deus age, como é que Deus, o que Deus faz e como é que ele age. A Bíblia está repleta das obras maravilhosas de Deus, mas lá no Salmo 46 diz a Bíblia que ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Diz a Bíblia que ele sara os quebrantados, que ele cura os feridos, que ele eleva os humildes, que ele prepara o céu, ele manda a chuva e faz a terra produzir o mantimento para dar pão aos famintos. Diz a mesma Bíblia que ele, quando manda essa chuva abençoadora, ele manda sobre justos e injustos, porque ele não faz acepção de pessoas. Diz a Bíblia que ele dá vista aos cegos, que ele solta os encarcerados,
que Ele cuida dos órfãos e das viúvas. Deus faz obras grandiosas, bastante difíceis de imitar. Como é que Deus age? A Bíblia nos mostra diversas formas das atuações de Deus. Deus ele age de formas diversificadas, ele nunca age da mesma maneira. Isaías disse que ele é um Deus de coisas novas e por isso nós não devemos considerar as antigas, as que passaram, achando que ele vai operar da mesma maneira. Às vezes, ele age de uma forma extraordinária, tal como quando ele preparou o povo ali no pé do Monte Sinai e falou audivelmente. E a Bíblia diz que havia fogo, relâmpago ali ao redor do monte, e o povo ficou tão atemorizado que disse para Moisés: fala tu conosco, Moisés, e não fale Deus, porque senão nós morreremos. Mas às vezes esse mesmo Deus grandioso que opera de forma extraordinária, ele age de uma maneira simples, tal como quando Elias estava na caverna e houve fogo, houve terremoto e Deus não estava aí, mas numa brisa suave e delicada, Deus falou com o profeta Elias e o encorajou. Então a forma de Deus agir é uma forma extraordinária e existe sempre o elemento surpresa na sua forma de agir. Uma coisa é certa, que Deus sempre age em nós, por nós e através de nós. O profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele dizia: operando eu, quem impedirá? Então Deus tem em suas mãos o poder de operar e de agir da maneira que lhe apraz. Quando a gente analisa quem Deus é, o que Deus faz e como Ele age, a gente acha que se torna mais difícil ainda de sermos imitadores de Deus. Mas lá no Salmo 119, no versículo 9, o salmista, o Salmo 119 na sua totalidade é uma declaração de amor à lei de Deus. E ele diz no versículo 9, como limpará o jovem o seu caminho? Como purificará o seu caminho? E a sua resposta é: observando conforme a sua palavra. E esta é a mesma resposta para cada um de nós. Como posso ser imitador de Deus como filho amado? Observando conforme a sua palavra. Nós temos duas opções diante da palavra de Deus. Da palavra lida, quando a gente pega a nossa Bíblia e tira um tempo para meditar nela, da palavra pregada, quando Deus se utiliza de um dos seus servos para nos ensinar a sua palavra, a gente tem duas opções. E as opções são: nós podemos ser imitadores de Deus, nós podemos observar o que nos diz a Bíblia e procurar colocar isso em prática na nossa vida para cada dia mais nos parecermos com Deus, ou simplesmente a gente pode achar essa palavra linda, maravilhosa e encher o nosso coração de alegria na hora que ouve dizer: olha, verdadeiramente isso é verdade, eu concordo com o que a Bíblia diz, e simplesmente continuar tocando a nossa vida do jeito que a gente sempre tocou. Nós podemos ser imitadores ou nós podemos ser espectadores. O imitador, ele observa atentamente a pessoa a quem ele quer imitar. Ele observa cada gesto, ele observa cada palavra, cada movimento, para que ele tente repetir estes gestos, essas palavras e esses movimentos de uma forma o mais parecida possível com aquele que está sendo imitado. Já o espectador, ele simplesmente assiste a apresentação daquela pessoa, ele assiste um espetáculo, ele acha bonito, ele se diverte, ele ri, ele se emociona, ele aplaude, mas aquilo não fez diferença na sua vida, ele continua agindo como sempre agiu. A decisão é minha, a decisão é sua. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, Tiago nos exorta e ele diz: não sejam apenas ouvintes esquecidos desta palavra, mas sejam cumpridores. Porque os ouvintes esquecidos, eles são semelhantes às pessoas que se olham no espelho e logo esquecem como eram e precisam novamente se olhar no espelho. Mas aqueles que são cumpridores, estes sim são bem-aventurados,
porque eles têm recebido a essência de Deus e são esses que conseguirão ser imitadores de Deus. Eu espero que esta palavra faça transformação na sua vida e que, se até hoje você foi um mero espectador das coisas de Deus, da palavra de Deus, que você aprenda a ser imitador daquele que merece ser imitado. O Deus verdadeiro, soberano, invisível, imortal, que mandou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar como prova do seu tão grande amor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.